Olá, eu sou a Aline Chagas, hepatologista, e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre o papel da imunoterapia no cenário do CHC precoce e do CHC intermediário. E comigo hoje, para esse bate-papo, a gente tem o Gustavo, que é cirurgião de fígado, a Maria de Lourdes e o Alexandre, que são oncologistas. E eu vou começar perguntando para você, Gustavo. Nesse cenário do paciente com CHC precoce e muito precoce, quais pacientes você considera que seriam candidatos a receber imunoterapia adjuvante? Quem é aquele paciente que você acha que tem um risco maior, que talvez possa se beneficiar desse tratamento? Seja pós-ressecção, pós-ablação? Então, nesse cenário, a gente eu acho que pode dividir em duas situações, né? Na questão da neoadjuvância, ou seja, antes do tratamento propriamente dito, e na adjuvância. Fato é que no tumor precoce, você ainda não tem muita evidência da questão do tratamento para esse cenário, mas a gente sabe também que existem alguns tumores que têm um risco elevado, né, de recidiva, e eu acho que nesse perfil de paciente com CHC precoce, eu iria incluir talvez os pacientes com alfa-feto acima de 400 e aqueles pacientes com invasão vascular na microscopia, né? Então, invasão vascular e alfa-feto acima de 400. Talvez esses pacientes seriam os pacientes que poderiam ter um benefício ou de uma neoadjuvância, que já tem estudos, inclusive, em andamento sobre neoadjuvância, mesmo nesse cenário precoce, ou até mesmo num tratamento adjuvante, né? Eventualmente, Gustavo, a gente termina ampliando os critérios de ressecção e a gente resseca aquele paciente que tem uma trombose tumoral segmentar macroscópica, né? Que a gente já vê no exame de imagem. Vocês costumam indicar adjuvância nesses pacientes ou vocês só ressecam? O que é que vocês têm feito na prática? Então, atualmente, o nível de evidência que a gente tem nos trabalhos é de que esses pacientes não iriam requerer de tratamento nem neoadjuvante, nem adjuvante. O cenário realmente seria para um tratamento cirúrgico, caso o paciente tenha condição clínica e preencha os critérios que a gente utiliza para ressecabilidade, ou eventualmente, dependendo de onde for a extensão dessa trombose, e a gente está falando aqui de trombose tumoral, né? Porque às vezes a trombose pode ser em decorrência de coágulo, né? E aí a questão da ablação, ela também pode ser utilizada a depender do tamanho do nódulo, em se tratando de nódulos precoces, né? Tumores menores ou iguais a 2 centímetros. Maria de Lourdes, a gente teve alguns estudos, né, que foram mais impactantes nesse cenário de adjuvância, né? Ressaltando aí o STORM, mais recentemente o Embrave 050, que inicialmente criou uma grande expectativa para a gente, e depois os resultados não se mostraram tão benéficos. Me fala um pouquinho sobre esses estudos, qual foi sua impressão? Então, eu acho assim, primeiro que a gente tende a extrapolar o que a gente tem de positivo na doença metastática para adjuvância, mas nem sempre isso pode acontecer. Então, a gente sabe que a imunoterapia em doença metastática é extremamente eficaz, mas os estudos, o Embrave, no início, realmente causou esse frisson, mas, assim, em termos de sobrevida global, a gente acha que não vai conseguir alcançar nenhum objetivo, nenhuma melhora no paciente. Então, acho assim, é uma coisa para se pensar, mas eu acho que ainda está fora da nossa prática clínica, até porque, por exemplo, em breve, que era o Durvalumab, na verdade, quem mais beneficiava o paciente era o antiangiogênico, mais do que propriamente a imunoterapia. Então, assim, eu acho que é uma coisa que não dá para transferir para a nossa prática clínica, mas tem que ser melhor avaliado. Perfeito. Alexandre, a gente tem alguma expectativa de novos estudos que vão acontecer, algumas coisas positivas para contar aí para a gente? O que é que vem de novo na adjuvância? Eu acho, Aline, o seguinte, eu vou responder a sua pergunta e complementando algumas questões que a Luz colocou aqui em relação ao ponto de vista que eu tenho no tratamento adjuvante. A Luz mesmo colocou no início, você falou, a gente tinha uma expectativa boa em relação ao Embrave, isso acabou não se confirmando. Estudo acabou de colocar também, né, Estudo, que tem alguns pacientes que a gente conhece, claramente tem um risco maior de recidiva. Você citou a questão da microinvasão vascular e paciente com alfa-feto proteína elevado. Quer dizer, você sabe que tem aquele paciente que você precisa indicar o tratamento adjuvante
está faltando para a gente saber selecionar quem pode ter esse benefício. Porque, claramente, quando você vê o Embrave, você vê toda aquela esperança de que queria trazer um resultado melhor para a gente, e no final das contas isso acabou não acontecendo, né? Então, eu acho que a gente vai precisar explorar futuramente novos estudos. Eu não acho que a imunoterapia ela perdeu sua força como uma perspectiva de tratamento adjuvante para o paciente com CHC. Eu acho que a gente vai precisar aprender a selecionar esse doente melhor, esse é um ponto. Que é um doente que de fato tem benefício, né? A gente tem que aprender isso um pouquinho melhor. Isso aí é um aspecto no meu entendimento. E eu não sei até que ponto a gente, na verdade, não vai estar migrando futuramente até para a neoadjuvância, né? Talvez na neoadjuvância, como uma ponte até para outras formas de tratamento, tentar oferecer tratamentos loco-regionais para uma gama maior de pacientes, esse é meu ponto de vista. Bacana. Gustavo, e no cenário do CHC intermediário, né? O CHC intermediário é um grupo muito amplo de pacientes, né? Você enxerga algum grupo específico que talvez possa se beneficiar desse tratamento combinado, quimioembolização com imunoterapia ou radioembolização com imunoterapia? Tem algum grupo que você acha que possa ter especificamente algum benefício dessa associação? Então, acho que assim, se a gente for falar de neoadjuvância, talvez a associação de imuno, eu acho que ficaria mais claro no cenário ou do tumor precoce, no caso, porque o precoce ele pode ser num estágio muito inicial ou inicial, e aí no inicial eu acho que teria papel em lesões, por exemplo, lesões maiores que 5 centímetros, ou lesões que você tenha uma dificuldade de ressecção, ou a ressecção seja uma ressecção maior. E aí a questão da imuno, ela poderia ser ou não associada a tratamentos loco-regionais. Por exemplo, eu estou com um paciente recentemente no consultório em que ele tinha uma lesão muito grande e que foi associado a radioembolização com a imunoterapia, e já existem estudos mostrando que pode ter um efeito sinérgico, né, da associação, porque a radioembolização poderia promover a liberação de antígenos, o que favoreceria, por exemplo, o tratamento com a imuno para esses pacientes, e isso potencializaria a resposta. E isso realmente ocorreu. É lógico que a gente ainda não tem estudos demonstrando real eficácia disso, mas que para esse caso, por exemplo, funcionou muito bem. E no cenário intermediário, eu acho que a gente tem uma peculiaridade no Brasil, que é a questão do milão brasileiro, que a gente acaba sempre falando, porque aqui a gente não considera nódulos assim, abaixo de 2 centímetros como sendo CHC. Então, acho que um cenário muito interessante, aí extrapolando a questão do BSLC para a nossa realidade, por exemplo, aquele paciente que tem um milão brasileiro, ou seja, tem, vamos botar aí, 3 nódulos de 2 e poucos centímetros, mas tem outros nódulos também que são CHC, e você sabe que esse paciente ele se comporta como um intermediário, ou seja, doença multicêntrica, mas que está dentro do critério de milão para a gente, por exemplo, transplantar. Eu acho que esse paciente, por exemplo, poderia ser induzido a um tratamento de neoadjuvância, talvez com imuno, para a gente saber, eventualmente, como que esse paciente vai se comportar e, a depender da evolução da doença dele, indicar um tratamento tão agressivo quanto, por exemplo, um transplante, ou não, declinar. Porque, às vezes, a gente sabe que essa doença é uma doença de pior prognóstico, né? Mas que a gente ainda não considera como sendo. Então, acho que isso é um cenário que, por exemplo, acho que teria um papel bastante importante ali. Pensando nisso, Alexandre, e a gente tem visto taxas de resposta cada vez maiores nos estudos, né? E pensando nesse paciente com CHC intermediário, que talvez seja um potencial candidato a transplante, pensando num downstaging, vocês terminam escolhendo também a terapêutica baseada nessa questão de taxa de resposta, de talvez buscar esse downstaging no CHC intermediário? A gente vem vendo cada vez mais dados sugerindo que terapias com melhor taxa de resposta que a gente tem disponível hoje, associações de imuno com antiangiogênico, permitem que a gente comece a pensar no downstaging para você fazer como ponte para outros tratamentos. Eu acho que isso, sem dúvida, vai ganhar muito espaço, com algumas questões, obviamente, a de segurança, por exemplo, quer dizer, qual o tempo que você precisa
que você tem como seguro para você transplantar um paciente após a imunoterapia, por exemplo. Então, são discussões complexas que são inerentes à doença propriamente. A gente está falando de adjuvância agora, permite voltar um pouquinho na questão. Eu acho que um dos grandes desafios de tratamento adjuvante em CHC é que quando você faz... o CHC é uma doença complexa, primeiro porque tem múltiplos fatores etiológicos associados à cirrose de base do paciente, por exemplo, quando tem um dente cirrótico, ou mesmo hepatite viral, mesmo sem cirrose. Quer dizer, tem um dente que é mais imunogênico, outro que é menos imunogênico. E o conceito de tratamento adjuvante, na verdade, é aquele paciente que recebeu uma terapia loco-regional, cirurgia, ablação, seja o que for, adjuvância, né? E na neoadjuvância também, não deixa de ser, né? E que você está tratando a doença micrometastática daquele paciente, para você aumentar a sobrevida. E no CHC, o problema não é só a doença micrometastática, é o fígado doente. Então, isso é um grande desafio, porque você pode estar tratando a doença presente do cara, mas ele tem um fígado que tem uma carcinogênese própria por conta da questão inflamatória, de tudo isso. Eu acho que o tratamento neoadjuvante, hoje, ele é uma realidade que a gente pode começar a entender como possível, uma vez que a gente começa a ter tratamentos, combinações de imunoterapia com antiangiogênico, que tem uma taxa de resposta melhor. E, conceitualmente, neoadjuvância é algo que precisa de ter uma taxa de resposta, tá? Então, a gente começa a pensar nisso como ponte. Existe a questão da segurança dessa neoadjuvância, porque a gente está falando de imunoterapia, como base, na verdade, dos esquemas mais ativos, e a gente sabe que alguns desses pacientes vão ter indicação de transplante, por exemplo. Você pode até considerar a imunoterapia, sem dúvida, tem dados que sugerem isso, como uma ponte para um transplante. Mas qual é o tempo necessário para você se sentir seguro, para esse paciente não ter uma autoimunidade que vai fazer ele perder o enxerto, né? Então, isso são coisas que vão, no meu entendimento, terem que ser melhor definidas. São questões em aberto, né? É tudo muito recente, né? Então, a gente tem vivenciado essa questão do super downstaging agora, né? Tem um estudo do Massafero que está sendo feito, né? Multicêntrico, europeu, que está começando a avaliar essa questão da imunoterapia pré-transplante, inclusive vendo essa questão do tempo, né? Que a gente tem que suspender, que fica aí entre 90 dias pré-transplante. Alguns falam que... Mas no estudo dele, ele considerou até 30 dias pré-transplante, para diminuir o risco de rejeição, né? E Aline, me permite dizer uma coisa, questão de ser, que a gente comentou antes, seleção de pacientes, né? É uma doença heterogênea. Sim. E talvez seja uma das que a gente conheça menos a biologia molecular, porque a gente não biopsia tanto. Entendeu? Então, assim, como é que você seleciona esse paciente? Isso é um desafio. Você tem pacientes que têm um CHC relacionado a uma hepatite viral, a NASH, alguns mais imunogênicos do que outros. Então, quem tem o real benefício desse tratamento que a gente está falando aqui, né? E quem vai responder, quem não vai, né? A gente está meio às cegas ainda, né? Bom, para finalizar, eu queria que Maria de Lourdes e Alexandre comentassem um pouquinho desses estudos de combinação, de quimioembolização com imunoterapia, alguns estudos recentes que foram apresentados na ASCO, na ESMO, e o que é que a gente pode esperar do futuro? Então, no caso da quimioembolização, né, com o imuno, tem o Emerald 1, e tem o Emerald, tem o LIP, né? Mas um é feito com levantinib, pembrolizumab, o outro seria com durvalumab. Mas ambos realmente mostraram ganho de sobrevida livre de doença, né? Mas não mostraram ganho de sobrevida global, né? Então, acho que a gente cai na mesma coisa que a gente estava falando em relação à adjuvância, né? A gente ainda tem um caminho aí para percorrer, mas, de qualquer maneira, eu acho que essas terapias loco-regionais, elas servem muito como ponte, realmente, às vezes, para uma cirurgia ou até para um transplante. E, além desse método de quimioembolização, você ainda tem o tratamento com radioembolização, né, que está cada vez crescendo mais, e estudos com radioembolização e imunoterapia. E também a gente não pode esquecer que a gente aqui no Brasil usa pouco, mas até SBRT com imunoterapia para tumores maiores, às vezes tumores de até 10 centímetros, você pode fazer SBRT com imuno ou sem imuno, enfim, e conseguir algum resultado que
favoreça o paciente. E também, assim, fica aquela discussão no estágio intermediário de quem é o paciente. Faz muito TACE, não faz? Vai fazer químio imuno? Não vai? Vai para o oncologista ou vai para o radiointervencionista? Eu acho que tem espaço para os dois. Até porque a gente, mesmo quando faz imunoterapia, numa primeira opção, eventualmente a gente vai ter pacientes que a gente vai ter uma oligoprogressão em algum determinado ponto do fígado que a gente pode associar a uma terapia loco-regional. Então, no final, a gente vai trabalhar sempre em conjunto, né? Claro, com certeza. Alexandre, comentar? Eu concordo com a Lourdes. Eu acho que, na realidade, a gente acaba batendo no mesmo ponto que a gente bateu na adjuvância, né? A gente não tem um ganho de sobrevida global definido. Então, portanto, fica sempre a dúvida em qual paciente você vai conseguir indicar isso, né? Eu acho que o grande problema começa, Aline, pela definição do que é um CHC intermediário, entendeu? Que é um grupo heterogêneo, sabe? Então, você vai ter alguns pacientes que estão mais para um doente sistêmico e outros menos, né? Então, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade em encaixar. Está muito claro que esse doente dito como CHC intermediário, ele vai usar em algum momento terapia sistêmica. A discussão é se você vai fazer agora ou vai fazer depois. A gente hoje não tem ainda dados que eu entendo, no meu entendimento, que digam que você inequivocamente deve fazer junto com a terapia locorregional. Mas eu acho que sim, você pode selecionar um paciente eventualmente jovem, com risco maior, e discutir o caso, né? Mas é difícil até de conseguir aprovação, né? Porque a gente não tem isso ainda regular. Exatamente, né? É isso. Eu acho que cada vez mais, como a Maria de Lourdes comentou, né, a gente vai precisar dessa abordagem multidisciplinar, justamente para selecionar aquele paciente que realmente vai se beneficiar, né? Nesse contexto de terapia local e imunoterapia, no CHC intermediário, talvez esse possível candidato a transplante que você comentou, né? Que é aquele paciente que tem aqueles múltiplos tumores pequenininhos e que nosso país, nossa legislação contempla, que já é um intermediário multifocal mesmo, mas que ainda teria uma chance de transplante, talvez, nesse paciente, uma sobrevida livre de progressão vai valer a pena, uma maior taxa de recidiva vai valer a pena, né? Mesmo sem impacto na sobrevida, porque a gente está buscando o transplante. Mas tem que lembrar que, assim, a toxicidade, né? Tem que ser um paciente que a reserva funcional hepática seja boa, né? Então, realmente, a gente tem que trabalhar em conjunto e são casos selecionados. A gente tem que deixar o recado de que não é para todo mundo que isso deve ser feito. Buscando o transplante, como você colocou, por exemplo, né? Talvez esse seja o doente, porque esse doente é o que vai ficar curado definitivamente. Sim. Porque se você considera o paciente que tem uma doença hepática crônica, talvez você esteja ali no momento inicial enxugando um pouco o gelo. Você está dando sobrevida livre de progressão, mas esse doente vai ter CHC mais para frente de novo e eu não sei se você vai conseguir aumentar a sobrevida global dele. Então, talvez, eu entendo que o paciente que sirva melhor, ele está chamando de terapia de ponte aqui, que é uma forma de terapia neoadjuvante, né? Sim. Na verdade, talvez seja esse o doente que tenha mais ganho, porque você vai ter uma terapia definitiva para ele posteriormente, que vai tratar não só o CHC, como a doença hepática de base, né? E como a própria Maria de Lourdes comentou, né? Quando você não tem a perspectiva de transplante, talvez você comece com tratamento sistêmico, nesses casos que são muito multifocais, e naquele que você vê uma boa resposta, aí depois você associa, né? Então, acho que hoje todos os nossos conceitos estão mudando, né? Não é porque você foi para sistêmico que você também não pode depois associar outros tratamentos. Acho que foi um bate-papo bem bacana, queria agradecer muito a vocês todos pela essa troca e espero que vocês também gostem bastante dessa nossa conversa. Obrigada. Obrigada. Obrigado.